A graça e a paz para todos que a partir de agora nos veem por intermédio deste canal. Estamos aqui dando continuidade neste programa, que é um programa da Igreja das Assembleias de Deus da cidade de Cornélio Procópio, e esse programa é um programa da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui fazendo comentários da revista da Escola Dominical, e nós estamos falando sobre a Epístola de Tiago. Nós já postamos vários comentários desta revista para abençoar a sua vida. Estamos aqui no intuito de que Deus possa abençoar a sua vida por intermédio do ensino da palavra de Deus. Essa lição, esse comentário da Epístola de Tiago tem nos trazido muitos temas muito importantes e relevantes para a prática cristã. Vários temas já foram abordados e hoje nós vamos fazer o comentário da lição de número 8, onde nós vamos fazer o comentário do seguinte tema: o cuidado com a língua. Este tema é um tema muito importante e muito sério, porque ele fala com certeza da prática cristã de uma forma muito importante para a vida espiritual das pessoas. É um tema muito abordado nas Escrituras. A língua é um tema muito abordado nas Escrituras, devido à gravidade e à seriedade da forma como nós utilizamos este órgão. Nós vamos ver pelas Escrituras Sagradas que a língua com certeza, se tratando de comunicação, o meio mais importante que o homem tem para que ele possa se expressar e para que ele possa se relacionar com outras pessoas. Quando nós olhamos para este tema, meus irmãos, na Epístola de Tiago, e como os demais temas que foram abordados antes desses temas, nós podemos perceber que Tiago ele fala muito em sabedoria, ele expressa na sua epístola muitos temas que estão relacionados aos livros de sabedoria, principalmente o livro de Provérbios, Eclesiastes, e é comum essa literatura no meio dos judeus, ela é uma literatura comum, e dali Tiago tira para escrever as suas epístolas muitos temas importantes que se relacionam com o comportamento do homem. Nós que somos cristãos não poderia deixar de ser diferente, porque o nosso comportamento ele é o nosso testemunho perante as outras pessoas. Então é importante que nós cuidemos então da prática da palavra, do nosso comportamento diante da sociedade. E nós vamos ver por esta lição que Tiago ele vai abordar, ele vai falar sobre a língua. E se os irmãos se lembram bem, nós fizemos o comentário de uma lição, no capítulo 1, versículo 19, se não me falha a memória, Tiago fala ali sobre o falar e o ouvir. Certamente quando nós abordamos aqui este tema sobre a língua, certamente Tiago ele está desdobrando o comentário que ele faz como forma introdutória, quando ele diz lá no capítulo 1, verso 19, quando ele fala que nós devemos estar prontos para ouvir e tardio para falar. Aqui Tiago então ele começa a desdobrar, com certeza relacionado ao contexto das igrejas pelas quais ele está direcionando a carta que ele está escrevendo. Ele está em desdobramentos mais práticos que se relaciona ou que se relacionava à prática cristã ou à questão do falar naquelas igrejas. E Tiago então ele vai abordar de forma muito séria este assunto, que certamente para os dias que nós estamos vivendo, para os dias odiernos, é um tema muito sério. Haja vista um número muito grande de pessoas que têm desejo e a vontade de ser pregadores, ensinadores da palavra de Deus. Pessoas que vão utilizar como um meio de profissão a sua língua. Então é um assunto muito sério, muito grave, que nós devemos abordar. Eu acredito, meus irmãos, que este tema nas nossas igrejas, ele deveria ser abordado com mais frequência,
Porque certamente, a maior parte, nós podemos dizer que 90% dos problemas que tem dentro de uma igreja está relacionado com o falar, com a questão da língua. Nós vamos perceber isto pela lição do cuidado realmente que nós devemos ter com a língua. Então, como eu disse, meus irmãos, se nós prestarmos atenção no texto, nós vamos ver que este capítulo 3, ele é nada mais, nada menos que um desdobramento do capítulo 1, quando ele fala a respeito do falar ali, ser tardio para falar. Quando nós olhamos para o texto do capítulo de número 3, Tiago ele diz assim, a partir do versículo 1, meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se domam e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Portanto, meus queridos, Tiago relata aqui com várias metáforas neste texto aquilo que a língua ela é capaz de fazer. Quando nós analisamos os livros de sabedoria, e a epístola de Tiago ela está toda vinculada com esses livros, porque ele fala da prática e do comportamento cristão, fazendo uma relação então com esses livros de sabedoria, você vai perceber que os livros de sabedoria ele fala de uma forma muito enfática de muitos órgãos do corpo. Ele fala sobre os olhos. Os livros de sabedorias falam com as mãos das pessoas que acenam com os olhos. Fala com os olhos. Então, quando nós analisamos estes livros de sabedoria, nós percebemos que eles utilizam, pela prática, muito desses órgãos para se referir à comunicação da pessoa. E dentre esses órgãos, o que se destaca mais, e é notório isso nos livros de sabedoria, também em muitos dos salmos, a referência à língua como símbolo e expressão máxima da comunicação humana. Nós podemos aprendermos e entender que a língua ela é muito importante dentro deste processo de comunicação. É claro que nós não nos comunicamos somente com a língua. Nós fazemos comunicações com as mãos, com os olhos. Há muitas formas de um homem se comunicar. Mas certamente a língua ela tem um destaque muito grande, porque a língua aqui, no caso, quando o Tiago ele começa a falar a respeito da língua, ele está usando a língua como símbolo desta comunicação. A língua é símbolo de comunicação. E nós percebemos pela experiência das nossas vidas o quão importante é a linguagem na vida das pessoas. Você que é pai e você que é mãe,
pode realmente se lembrar da experiência quando nasceu, por exemplo, o seu primeiro filho. Quando nasce uma criança, os pais ficam esperando a manifestação do comportamento daquela criança. Aquela criança, ela começa a gatinhar, aquela criança, ela começa a caminhar. E é muito lindo ver uma criança, então, no seu desabrochar da vida, começar a manifestar, então, esta expressão da sua vivência, esse seu conhecimento com a realidade. Mas nada mais é esperado pelo pai e pela mãe do que quando a criança expressa a primeira palavra. É aguardado com muita ansiedade quando uma criança, por exemplo, expressa a sua primeira palavra, quando ela começa a balbuciar as suas primeiras palavras. Por quê? Porque quando a criança começa a expressar e a se comunicar, ela começa então a entrar de fato em contato com a realidade. Ela vai vivendo esta realidade e conforme ela vai vivendo, ela vai então expressando por meio das palavras que ela vai aprendendo então por meio da linguagem. Então nós vemos então que uma criança, por exemplo, quando ele fala pai e mãe, ele está expressando qual que é a realidade mais presente na vida dela naquele momento. Ou seja, o pai e a mãe têm uma representação dentro da vivência da criança muito grande. E assim então a linguagem ela vai tomando corpo. E nós entendemos então que nós vamos então fazendo da nossa linguagem todo o nosso conceito de vida e a forma como eu enxergo a minha vida. Eu expresso, eu uso palavras dentro do meu cotidiano, palavras que têm a ver com a relação da minha vida. Então, eu devo entender que falar não é simplesmente um ato aleatório do ser humano. Como, por exemplo, você pode perceber que um papagaio, ele pode falar. Só que o papagaio, ele fala e a forma que ele fala é desconexo, não tem conexão com uma inteligência ou com um raciocínio. Ele fala aquilo que ele aprende por repetição. Não acontece assim, por exemplo, com o ser humano. Porque quando nós falamos, e quando nós falamos e que a outra pessoa ouve, ela tem um ouvido para ouvir, mas ela não escuta, ela não ouve só com o seu ouvido. As palavras que nós falamos para as pessoas, elas entram para o ouvido e vai diretamente para o seu coração. E a pessoa, quando nos responde, ela responde também com o teu coração. E por meio da nossa linguagem, por meio da nossa língua, nós então expressamos, pelo nosso falar, tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Não é à toa que você viu Jesus dizendo, por exemplo, que o que contamina o homem é o que sai dele, não aquilo que entra no homem. Então, nós entendemos então que a linguagem dentro deste processo de relacionamento, ela é muito importante para a vivência das pessoas. Quando nós olhamos para o texto, e já entrando na nossa lição, nós percebemos que Tiago, ele começa a falar neste texto, no primeiro versículo, assim: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ou seja, o que causou, o que levou Tiago, na verdade, a falar sobre o uso da língua aqui, está relacionado com o primeiro versículo do capítulo 3, ou seja, a respeito de pessoas que queriam ser mestres naquelas igrejas. Meus irmãos, quando nós olhamos para o contexto das Escrituras Sagradas e quando nós olhamos para os dias odiernos que nós estamos vivendo, nós percebemos que há uma diferença enorme na forma de aceitação, por exemplo, daquele que vai ensinar ou daquele que vai pregar. É claro que quando nós olhamos para muitas igrejas, não existe muitos critérios de aceitação daquele que ensina ou daquele que prega. Mas em sua grande maioria, numa igreja bem organizada, numa igreja que zela pela disciplina da palavra, pela seriedade da palavra, ela tem critérios mais definidos e mais sérios a respeito de como se aceita alguém que vai ensinar a palavra de Deus.
Quando nós olhamos para o contexto de Tiago, não é isso que nós percebemos. Nós percebemos que, como a igreja estava se formando, em muitas igrejas que se formavam, não havia muito critérios de aceitação. Uma pessoa, por exemplo, como nos dias de hoje, não precisava ter um curso de teologia para se ensinar a palavra de Deus. Bastava que esta pessoa tivesse habilidade para falar. Se você bem se lembra, você pode se lembrar na Epístola de Coríntios, de Apolo. O Apolo, quando ele aparece no cenário, quando nós vemos a história, nós percebemos que Apolo, ele era uma pessoa eloquente. E por causa da sua habilidade de falar, logo Apolo, então, o ofício que ele ocuparia na igreja seria o de ensinar. Então nós percebemos que não havia muito critério para essa aceitação. Bastaria que a pessoa tivesse a habilidade de falar e esta pessoa, então, ela queria o ofício de mestres. E nós percebemos, meus irmãos, que Tiago, ele traz uma seriedade muito grande quando nós falamos aqui do fato de ser mestres. Na verdade, Tiago, quando ele fala a respeito deste assunto, Tiago, ele não está desestimulando as pessoas para que elas não quisessem ou não queressem o ofício de mestres. Na verdade, não é isto que Tiago está dizendo. Tiago simplesmente ele está dizendo, ele está chamando a atenção daquelas pessoas que eram candidatos ao ofício de mestres, da responsabilidade que alguém tem quando ele se coloca diante de Deus para que ele ensine, então, a palavra de Deus. Tiago, ele vai chamar a atenção das pessoas que se colocavam à disposição destes cargos, que a responsabilidade de ensinar, ela era muito grande. E você vai perceber que Tiago, ele vai dizer no versículo assim, porque, meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres. E ele diz, sabemos que havemos de receber maior juízo. Ou seja, Tiago está dizendo que quando alguém se coloca à disposição de Deus para ensinar a sua palavra, existe um peso muito grande. Porque, meus irmãos, quando você prega e quando você ensina a palavra de Deus, você deve entender uma coisa. Você deve entender que quando você prega, que quando você ensina, você está falando em nome de Deus. É em nome de Deus que você está falando. Quando eu prego, quando eu digo que eu sou pregador da palavra, quando eu digo que eu sou pregador da palavra, eu estou dizendo que eu estou representando a Deus. Eu estou dizendo, eu estou falando em nome de Deus. O que nós podemos entender a respeito disso? Que quando eu falo e quando eu prego, é como se o próprio Deus estivesse falando. Eu pergunto para você, você que é professor, você que é ensinador, e você que tem o desejo de ser mestre, o desejo de ensinar a palavra de Deus. Quando você fala, Deus pode assinar embaixo daquilo que você está dizendo? É muito grave, irmãos, quando nós analisamos este fato. Então Tiago, ele chama a atenção para aqueles que querem um ofício de pregador, uma vez que aquele que vai ser mestre, ensinador, ele vai usar então, como ferramenta de trabalho, a sua própria língua. E aqui dentro deste tema, Tiago, então, ele vai desdobrar, dentro de uma forma mais geral, aquilo que se refere à própria linguagem humana, das consequências, tanto boas como consequências maléficas, quando nós usamos a nossa própria língua. Então, quando eu penso em pregar, ou ensinar, eu devo entender que eu estou falando no nome de Deus. Que cada palavra que está saindo da minha boca são palavras que eu estou dizendo em nome de Deus. E nós vivemos, meus irmãos, em tempos em que pregar a palavra de Deus é moda. Todo mundo quer ser pregador dentro da igreja. Mas a grande maioria que quer ser pregador, sem atentar para a sua chamada, ele não atenta para o fato da responsabilidade do chamado de ensinar e do chamado de pregar. E muitas pessoas que adentram
a este ofício para pregar e ensinar a palavra de Deus, ele começa a sofrer muita tribulação e muita tentação. Por quê? Porque ele passa, a partir do momento que ele ensina ou que ele prega, a formar opiniões na mente das pessoas. A pessoa que prega e ensina, ele ensina um estilo de vida para as outras pessoas. A pessoa que prega e ensina, ele tem como responsabilidade ser o canal pelo meio do qual, como ensinador e como pregador, Jesus, o Espírito Santo, vai trabalhar na vida da outra pessoa. Muitas das vezes, meus irmãos, nós ouvimos as pessoas questionarem dentro das igrejas por que há tanto pecado dentro da igreja. Por que há tanto desavença dentro da igreja? Por que não acontecem milagres dentro da igreja do Senhor? Quando nós fazemos uma reflexão um pouco mais séria e mais profunda a respeito deste assunto, nós percebemos que grande parte daqueles que se entendem ensinadores e daqueles que se entendem pregadores são pessoas que se colocaram à disposição de Deus para pregar e ensinar. No entanto, pregam a sua própria palavra e não a palavra de Deus. Por quê? Porque quando nós nos colocamos como canal, nós temos que ser um canal perfeito. Um canal que vai transmitir com seriedade aquilo que Deus está dizendo para que eu transmita. O que nós vemos nos dias que nós estamos vivendo é que muitos, então, tomados por ambição, tomados por desejos mundanos, preferem então agradar as pessoas do que agradar o próprio Deus e passam a pregar coisas que as pessoas querem ouvir e não aquilo que Deus quer dizer. Mas Tiago ele está dizendo no texto que se você realmente se coloca diante de Deus para que você seja um mestre da palavra, para que você seja alguém que por meio das suas palavras você vai conduzir outras pessoas, que por meio das suas palavras você vai guiar outras pessoas, então eu me coloquei em uma situação em que o meu julgamento ele vai ser com muito mais rigor do que o das outras pessoas. Nós, meus irmãos, que somos ensinadores e pregadores da palavra, receberemos maior juízo do que as outras pessoas. É um cargo muito pesado, é um fardo difícil de carregar. Porque se eu pretendo realmente, como diz Tiago, ser um ensinador ou ser um mestre, eu devo atentar para a minha vida, de que a minha vida ela deve ser uma vida de renúncia, para que a cada dia eu seja um canal perfeito, pelo meio do qual o Deus Todo-Poderoso vai falar às outras pessoas. Então Tiago, tomando como tema principal o fato de dentro daquela região, daquelas igrejas, muitas pessoas, isso também porque por causa da época em que Tiago vivia, em que havia muitos oradores, em que florescia a oratória dos gregos, Tiago então, ele vai falar da seriedade, tomando como partido este assunto, da seriedade de quando nós usamos o órgão da fala. A fala, meus irmãos, ela é algo muito importante na vida das pessoas. Por meio da fala, nós constituímos, então, relacionamento com as outras pessoas. Então, se eu uso o meu órgão de fala, eu devo entender que através da minha fala, eu vou estar constituindo um relacionamento com alguém, ou vou estar motivando, ou vou estar desanimando alguém pelo meio da minha fala. Olhem para ver o que diz Provérbios capítulo de número 18, versículo de número 21,
que é um versículo central quando nós falamos a respeito da língua no livro de Provérbios. É um versículo central. Provérbios 18, 21, ele vai dizer o seguinte: ele diz assim, ó: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Agora, veja o capítulo 10, que fala em muito dos seus versículos a respeito da língua. No versículo de número 11, no capítulo 10 de Provérbios, diz assim, ó: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. E continua dizendo no versículo de número 12, o ódio excita contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. E ele diz, nos lábios do prudente se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Os sábios entesouram conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. E ele diz lá no versículo de número 19, um versículo muito conhecido de todos, que diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Meus irmãos, olha a seriedade de quando nós nos referimos à questão do falar. Porque quando eu falo, eu simplesmente não emito sons. Quando eu falo para as outras pessoas, eu devo entender que as minhas palavras, elas estão situadas dentro de um contexto. Quando eu digo uma palavra, ela não é simplesmente uma palavra qualquer. Há muitas palavras que elas vêm carregadas de emoção. Muitas palavras vêm carregadas de emoção. Então a forma como eu falo para as outras pessoas pode influir diretamente na vida daquela pessoa. Aquilo que sai da minha boca, pelo texto bíblico, ou promove vida ou promove a morte. Olha a seriedade do assunto que nós estamos tratando. É um assunto muito sério e muito grave. Assunto este que deveria ser mais comentado nas nossas igrejas. Porque a língua certamente, como símbolo da comunicação ou da expressão do nosso pensamento, talvez seja uma das coisas mais importantes quando nós nos referimos ao nosso relacionamento com as outras pessoas. Há muitas pessoas que não dão muito valor para isso, meus irmãos. Às vezes pessoas, por pura ignorância, não atentam para aquilo que elas falam. Como eu disse, aquilo que sai da minha boca não é simplesmente uma palavra qualquer, uma palavra isolada. Tudo aquilo que eu falo, ela é uma palavra que ela está situada dentro de um contexto na sociedade. E quando eu falo para alguém, aquela palavra evoca todos aqueles conceitos relacionados com aquela palavra. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, dentro da sociedade, que é um tema muito discutido na sociedade atual. A discriminação. Por exemplo, quando você olha para uma pessoa negra, no teor pejorativo que a palavra traz, de inferiorizar a outra pessoa, com uma condição de um puro animal dentro da sociedade, sem nenhuma importância. Então, quando você chama alguém dessa forma, você não está simplesmente falando, ó, você parece com um macaco. Você está colocando a pessoa, quando você chama, dentro de um conceito que através desse conceito se formou um estereótipo, dentro de um conceito de inferioridade, de pessoas que têm menos importância do que as outras pessoas.
aquilo que eu falo, meus irmãos, ou promove vida, ou promove a morte. Às vezes nós não temos, por exemplo, a sabedoria de falar com as outras pessoas, de falar com membros da nossa família. Meus irmãos, se nós olharmos para as experiências que nós vemos dentro da igreja, todas as desavenças, todas as situações de contendas, elas foram iniciadas por uma palavra que alguém falou de forma errada, equivocada. Às vezes as pessoas precisam considerar, e muitas pessoas aqui tentam se justificar, olha, eu falo de determinada maneira porque eu sou uma pessoa sincera. Meus irmãos, com sinceridade ou não, nós devemos ter a sabedoria para abrir a boca, porque nós não sabemos a forma como que a outra pessoa vai receber aquilo que eu estou falando. Quantos casamentos que são desfeitos por causa de uma palavra? Há um poder muito grande naquilo que alguém fala. E aqui eu quero usar um exemplo, novamente, eu já usei esse exemplo em outras aulas, de Adolf Hitler. Adolf Hitler, ele convenceu, através da linguagem, através da oratória, da persuasão, a nação alemã, de que ela era uma raça única e de que as outras raças não prestavam. Por isso, deveriam ser eliminadas. Como, por exemplo, o próprio judeu, que dentro da Segunda Guerra Mundial morreu aproximadamente 6 milhões. E isso pelo poder da palavra. Quantos políticos nos nossos dias que nós não vemos ocupando sem nenhuma capacidade nenhuma de governabilidade, estar ocupando um cargo simplesmente porque ele conseguiu convencer pela palavra as outras pessoas. Aliás, irmãos, estamos vivendo agora em dias de eleição, nós devemos nos atentar muito para isso. De que não é porque alguém sabe se expressar bem, não é porque alguém fala bem, que ela realmente vai transmitir através daquilo um bom caráter. Ou ela vai ser uma boa pessoa simplesmente porque ela fala bem. Olha a seriedade, meus irmãos, da linguagem. Então, quando Tiago, ele usa aqui, ele coloca o assunto em pauta, ou seja, de pessoas que estavam querendo ser mestres dentro daquelas igrejas. Ele traz à mente daquelas pessoas que elas poderiam então, mas elas deveriam observar da responsabilidade que teriam como mestres, como ensinadores, de que ao usar esse órgão, do corpo, que é a língua, que é símbolo da nossa expressão, que ao usar esta linguagem, eles corriam sério perigo se não tivessem prudência ou moderação na forma que eles fossem falar. Meus irmãos, quando eu penso em mestre ou ensinador, nos dias de hoje, isso traz muito status para a pessoa. São cargos que estão em evidência. Cargos de professor, de mestre, de ensinador, são cargos em evidência. Então, muitas pessoas, por muitos motivos, podem querer ocupar este cargo. Muitas pessoas que, por motivações mundanas e egoístas, podem ocupar este cargo. Mas uma vez que ele ocupa este cargo, que ele tem a responsabilidade de usar como instrumento a fala, aqueles que ouvem correm grande perigo. Por quê? Por causa das suas motivações, ele vai passar para as outras pessoas aquilo que não é a verdade da palavra de Deus. Então Tiago alerta essas pessoas. Alerta a mim e alerta a você. Para que, se ela realmente tem o desejo no coração, tem este desejo de ser um mestre, ela deve então atentar para a responsabilidade daquilo que ela vai falar. Mas, meus irmãos, usando este tema, Tiago então leva o assunto da língua de uma forma mais profunda. Tiago ele começa a usar no texto
algumas metáforas que, através dessas metáforas, ele diz para as pessoas do poder que a língua na existência humana tem. Tiago ele começa dizendo assim: se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Aqui ele vai usar um exemplo muito interessante. Ele diz assim, ó: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observe bem, meus irmãos, você que já mexeu com o cavalo, que quando você coloca um freio pequeno na boca de um cavalo, aquele freio é capaz de conduzir o cavalo aonde que você quer que vá. Se você vira para a direita, o cavalo vira para a direita. Se você vira para a esquerda, o cavalo vira para a esquerda. Então você, através daquele pequenino freio na boca do cavalo, você é capaz de dirigir aquele cavalo. Um animal de tanta força. O que Tiago ele vai dizer aqui? Que quando nós, então, conseguimos refrear a nossa língua, nós damos melhor direção para a nossa vida aqui na terra. É isto que Tiago está falando no texto. Quando ele se refere a dirigir o corpo inteiro, que a língua é um órgão que dirige o corpo inteiro, e quando nós refreamos a nossa língua, significa que a minha existência está atrelada à forma como eu uso a minha língua, a forma como eu falo com as outras pessoas. Meus irmãos, você vê lá no capítulo 6 de Provérbios, por exemplo, que muitas coisas são pecados para o Senhor. Ali naquele texto, aliás, vamos ler o que está escrito no capítulo 6 de Provérbios, para nós vermos a seriedade das pessoas que não sabem usar as suas línguas. O texto diz assim, a partir do versículo 12, capítulo 6 de Provérbios: ó homem de Belial, ó homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Acena com os olhos. Se lembra de quando eu disse que o livro de Provérbios usa muitas ilustrações do corpo humano para se referir à comunicação? Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. Ou seja, formas de comunicação. E diz assim: no seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado, sem que haja cura. E aqui ele vai dizer o seguinte: 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Agora prestem atenção, que ele diz assim: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª que o texto diz, que é: e o que semeia contendas entre os irmãos. Irmãos, olha a seriedade da forma como nós usamos a nossa língua. Às vezes pessoas, por ignorância, elas falam aquilo que vem à boca, falam pelos cotovelos, e acabam, meus irmãos, por causa de uma palavrinha que saiu da boca dela, por causa de um comentário fora de tempo, fazer com que haja uma contenda no meio da comunidade que ele vive, de forma tão grande que aquela comunidade ela é destruída. Você quer um exemplo, por exemplo, de quando você usa a tua língua de forma imprópria, dentro de uma circunstância imprópria? Se você, por exemplo, está andando num avião, se você falar bomba dentro do avião, as pessoas, qual que será a reação das pessoas naquele exato momento? Então, quando eu penso em usar a linguagem, eu devo entender que aquilo que eu falo, na verdade, emite conceitos, palavras que estão carregadas de emoções.
E olha que Deus abomina aquele que forma contenda entre os irmãos. Meus irmãos, a fofoca, ela tem um poder muito destrutivo. Eu comparo o poder destrutivo da fofoca como o poder de uma bomba atômica. Porque a fofoca, ela é capaz, irmãos, de destruir os relacionamentos mais sólidos que há dentro da sociedade. Ela é capaz de destruir casamentos perfeitos. Uma fofoca, uma palavra que sai da minha boca, sem ser analisada, se aquela palavra realmente tem verdade ou não tem verdade. Mas mesmo que tenha verdade, se eu não sei dizer no tempo certo, esta palavra, ela vai fazer um estrago muito grande no meio da sociedade. Então a seriedade da forma como nós usamos a nossa língua é que vai ditar o curso da minha existência. A forma como eu uso o meu linguajar, a minha língua, dita o curso da minha existência. É disso que Tiago está falando no texto, quando ele diz sobre pôr freios, os freios na boca do cavalo. Porque aquele que usa freio na sua boca, ele é capaz de dirigir o seu corpo. Ele é capaz de governar o seu corpo. E no curso dessa existência, será uma pessoa, será alguém que então pode viver em paz. Mas aquele que muito abre a boca, meus irmãos, a pessoa que muito abre a boca de forma imprópria, é aquele tipo de pessoa que arruma muitas inimizades. É aquele tipo de pessoa que arruma muitos problemas no meio da sociedade em que ela vive. Então nós devemos entender que a língua não é um simples órgão, como o Tiago vai dizendo. E vai dizendo, observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Observe, irmãos, que o navio ele pode ser grande como for, mas o leme que o timoneiro, como o texto está dizendo aqui, como o piloto, conduz aquele navio, que é pequenino, ele é capaz de controlar, quando ele está em controle, pode bater os ventos que aquele navio, mesmo em meio às tempestades, ele vai continuar ali inteiro. Agora imagina, meu irmão, você que está me vendo, uma pessoa comparada a um navio, em que o piloto não consegue governar e não consegue governar ou administrar ali aquele leme daquele navio. O que vai acontecer com aquele navio? Aquele navio, os ventos vão bater sobre ele e ele vai ser jogado para as rochas, para as pedras. Aquele navio ele vai estar sem governo, à mercê daquela tempestade. Tiago está dizendo de forma prática para mim e para você, que uma pessoa que não governa a sua própria língua é uma pessoa que no curso da sua existência será uma pessoa infeliz. Será uma pessoa que viverá sobre contendas, rixas, inimizades, invejas. Por quê? Porque não sabe governar. Será uma pessoa que vai adquirir para si ruína. Uma pessoa que não vai alcançar o sucesso. Há muitas pessoas que acham, meus irmãos, que acham que a felicidade está em ter muito dinheiro. Que se alguém tem muito dinheiro, aquela pessoa então é feliz. Eu digo para você que uma pessoa feliz é aquela pessoa que consegue ter muitos amigos. A pessoa que tem muitos amigos é uma pessoa feliz. É uma pessoa feliz. Você já teve perto de alguém, ou já conheceu alguém, que quando você está conversando numa roda de irmãos ou de amigos, logo o comentário que se tem na roda já vem o chato. Ou já vem o espanta-roda. Por quê? Porque aquela pessoa é tão impertinente, tão chata, que ninguém consegue ficar perto daquela pessoa. Você já teve contato com a pessoa que fala demais? Que fala pelos cotovelos? Meus irmãos, a pessoa que fala demais, por mais que ela tenha governo sobre aquilo que ela está falando, por mais que ela tente administrar as palavras, uma hora ou outra sai uma palavra errada no meio daquela conversa. Então, nós devemos entender que nós devemos usar a nossa língua de uma forma sábia. Porque aquele que é sábio,
usa sua língua para expressar a sabedoria. E aqui, meus irmãos, existe uma renúncia muito grande. Porque quando eu penso em ser cristão, eu devo entender que eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Então significa que eu pertenço a Jesus. Paulo ele vai falar a respeito de nós mortificarmos os nossos membros sobre a terra. A cada dia eu devo mortificar os membros sobre a terra, para que eu possa servir como um instrumento vivo nas mãos de Deus. Então Paulo ele diz que nós devemos então a cada dia estar mortificando. E a nossa língua é um dos principais órgãos que nós devemos atentar para que nós mortifiquemos ela a cada dia. Por quê? Porque a nossa língua ela só deve servir as palavras que saem da nossa boca para a edificação da vida das outras pessoas. Então eu devo entender que eu sou comprado pelo sangue de Jesus. Que quando eu abrir a boca, eu devo me perguntar. Eu devo sempre me perguntar. Faça essa experiência com você mesmo. Toda vez que você for abrir a sua boca, pergunte para você mesmo. Toda vez que você for falar alguma coisa, Deus diria a palavra que eu estou dizendo? Deus diria aquilo que eu estou dizendo? Deus diz aquilo que você fala? A linguagem que está na sua boca é uma linguagem que pode estar na boca de Deus? Cristo usaria a sua mesma linguagem? Cristo usaria a sua mesma linguagem? Então eu devo entender, meus irmãos, eu devo entender que este assunto, ele é muito sério. Tiago ele vai relatando aqui, observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Se gaba de grandes coisas. Irmãos, olha, preste atenção. A língua é um órgão pequeno, mas que se gaba de grandes coisas. Você já percebeu o como que as pessoas gostam de contar vantagem? E aqui, irmãos, aqui, analisando o contexto que Tiago está usando o contexto que ele fala a respeito de mestres, das pessoas que têm por incumbência guiar outras pessoas, que essas pessoas, elas são muito tentadas a se gabar daquilo que fazem. Você já prestou atenção naquele ensinador ou pregador que passa todo o tempo contando vantagem? Que parece que o importante é ele, não Jesus. Por quê? Porque a língua, na grande da verdade, ela é um instrumento que, se nós não contemos o nosso coração, ela vai fazer o quê? Ela vai estar a todo momento se gabando de grandes feitos. Então eu devo, irmão, prestar muita atenção nas minhas linguagens, nas minhas conversas. Se a cada conversa que eu falo, eu não estou, então, me gabando, me orgulhando, me fazendo mais importante do que o próprio Deus. E se nós não tivermos a renúncia, a seriedade, nós não vamos conseguir dominar este membro. Nós temos que, então, meus irmãos, viver sobre o domínio do Espírito Santo. Para que, vivendo sobre o domínio do Espírito Santo, nós tenhamos, então, uma vida de paz com Deus. Uma vida em que a minha linguagem edifica as outras pessoas. Uma linguagem de amor. A língua, ela é um pequeno órgão, mas ela é um órgão que se gaba de grandes coisas. Quais são as suas motivações? Quais são as suas motivações? Nós devemos atentar para isso. E ele vai dizendo assim também: vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. É aquilo que eu estava falando exatamente, meus irmãos, da fofoca. Você já brincou na sua vida alguma vez de telefone sem fio? Na tua infância ou na escola? Você já fez essa brincadeira? Se você nunca fez essa brincadeira, faça essa experiência. Reúna alguns amigos, alguns irmãos
e fale alguma coisa, e vai dizendo para aquela outra pessoa, passar para outra pessoa. Depois você vê o resultado quando isso sair na última pessoa. Vai sair exatamente contrário daquilo que foi dito primeiramente. Por quê? Porque quando eu falo uma palavra, é que ela é como um fogo, como o Tiago está dizendo aqui. Ela põe em brasas tão grande selva. Uma simples palavra, meus irmãos, uma simples palavra, ela é capaz, por exemplo, de derrubar uma bolsa de valor. Uma palavra colocada de forma errada, por exemplo, no mercado financeiro, ela é capaz de derrubar as bolsas de valor. Para ver como que uma palavra dita no momento impróprio, ela é uma coisa muito séria, muito séria. Quantos relacionamentos não são destruídos por uma simples palavra? Quantas pessoas dentro das nossas igrejas não sofrem por uma palavra que ela ouviu? Uma palavra de alguém que se julgava muito sincero, de alguém que se julgava homem de Deus, que estava ali para falar a verdade, mas que não atentou para a forma como ele estava dizendo. E muitas pessoas, certamente, vivem magoadas porque alguém lhes proferiu uma palavra que feriu o teu coração. Como eu disse a princípio, de que aquilo que nós dizemos expressa, ela traz dentro de si aquilo que está dentro do meu coração. Algumas palavras, irmãos, são carregadas de muito peso. Como, por exemplo, você diz para alguém assim, ó, você não presta. Qual é a reação da pessoa? Para você ver o poder daquilo que eu estou falando. Irmãos, não é à toa. Presta bem atenção. Não é à toa que muitas empresas investem em palestras motivacionais. Simplesmente porque as pessoas elas se motivam por algo que massageia o seu ego. As pessoas falam, olha, você é vencedor. Olha, você vai vencer. Olha a reação das pessoas dentro da igreja quando são entoados esses hinos humanísticos que são cantados nas nossas igrejas. Hinos humanísticos. Hinos que falam do homem. Que o homem é glorificado. Que ele vai vencer. Vai passar por cima do mar. Olha para ver a reação das pessoas dentro da igreja. Quando esses hinos, eles se dirigem ao coração, ao ego da pessoa, a reação que pode provocar naquela pessoa. Aquilo que eu falo, ou derruba, ou levanta uma pessoa. Então, irmãos, eu devo entender que aquilo que eu falo promove vida ou promove a morte. O livro de Provérbios vai dizer que é mais fácil, meu irmão, você conquistar uma cidade forte do que você reconquistar um irmão que foi ofendido. Olha a seriedade das palavras. As palavras, elas são como ponte aguda, são como facas, que quando ditas de forma sem consideração pelas outras pessoas, elas podem realmente matar alguém. Então nós devemos atentar que a língua, ela é um instrumento que nós usamos, meus irmãos, para pregar a palavra de Deus. E que eu devo policiar todo instante a minha língua, porque a minha língua, ela ou mata, ou a minha língua, ela edifica. A Bíblia, ela vai sempre usar expressões como que a boca do justo é um manancial de vida. E que por ser a boca do justo um manancial de vida, o justo então ele deve prestar a sua língua para edificar a vida das outras pessoas. Nós não podemos, nós devemos entender a seriedade deste assunto. E Tiago ele vai usando muitas metáforas, ele vai dizendo que a língua é fogo, que a língua ela é mundo da iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência. Olha, meus irmãos, quantas pessoas que não arruinaram as suas vidas por causa de uma palavra.
Quantas pessoas que por causa de uma palavra, caíram e nunca mais se levantaram. A Bíblia diz assim que a soberba, ela precede a ruína. Você se lembra de Nabucodonosor? Você se lembra do porquê que Nabucodonosor, ele pastou durante 7 anos, uma história relatada no livro de Daniel? Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, ele por proferir de forma soberba, arrogante, palavras que chegaram aos ouvidos de Deus, palavras que foram ditas de forma que roubassem a glória do Deus soberano e do Deus todo-poderoso. Por causa deste pecado, Nabucodonosor, um rei de tanta pompa, pastou durante 7 anos. Por quê? Porque ao usar a língua de forma imprópria, ela pode prejudicar toda a minha carreira. Quantas pessoas que não são induzidas, meus irmãos, por promessas falsas, e que ao verem induzidas pelas promessas falsas, não conseguem mais sair daquela situação e perdem toda a sua vida. Quantas pessoas que talvez, irmãos, quando você olha para as prisões, que estão ali dentro daquelas prisões, que não estão ali por causa de uma simples palavra que ouviram de alguém, e que por causa daquela palavra, ela foi convencida a entrar numa situação pela qual ela não conseguiu sair mais. Olha a seriedade da língua. Põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo próprio inferno. Quando eu, meus irmãos, eu não uso a minha língua para edificar a vida das outras pessoas, quando eu não presto a minha língua para o Espírito Santo de Deus falar para as outras pessoas, eu estou colocando a minha língua à disposição do inferno. E quando eu coloco a minha língua à disposição do inferno, a única coisa que eu consigo promover em meu meio é a destruição. Então eu devo entender que isto é muito sério, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se domam e têm sido domados pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Você se lembra de como que o pecado entrou no mundo, meus irmãos? Foi através da língua que a mulher foi convencida, foi através da língua que o homem foi convencido. Através da língua, da palavra falada, que o homem foi convencido a pecar contra o Deus Todo-Poderoso. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Nós haveremos de ser julgados por todas as palavras. Preste atenção. Nós haveremos de ser julgados por todas as palavras que saem da nossa boca. Você fale em tom de brincadeira ou não, nós seremos julgados pela forma como nós usamos a nossa língua. E ele diz que da mesma língua procede bênção e maldição. E ele vai dizer, olha, não é conveniente que as coisas sejam assim. Uma vez comprado e remido pelo sangue de Jesus, a minha boca agora, como um ser nascido de novo, deve proferir palavras que edificam a vida das outras pessoas. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Aqui no final deste texto, Tiago ele começa a concluir então o seu pensamento, dizendo que quando eu uso a língua de uma forma imprópria, e ele vai dizendo que, usando a dualidade, de que de uma fonte não jorra duas águas, uma doce e uma amarga.
E que de uma mesma fonte não pode jogar água salgada e água doce. Certamente quando Tiago fala sobre isso é conhecido das pessoas da sua época. Porque você bem conhece a respeito do Mar Morto, das águas salgadas que há ali naquela região. Então Tiago vai dizer que não pode de uma fonte jorrar as duas águas. O que Tiago ele quer dizer na conclusão deste assunto? Que eu e você, como crentes do Senhor, devo policiar a minha língua, de forma que eu venha abençoar, de forma que eu venha louvar. Se eu uso a minha língua para louvar a Deus, meus irmãos, eu não posso usar a minha língua para amaldiçoar o meu irmão. Porque se eu adoro a Deus e amaldiçoo o meu irmão, eu estou amaldiçoando indiretamente o próprio Deus, porque aquela pessoa, ela é a imagem e ela é a semelhança de Deus. Então, irmãos, a linguagem humana, ela é um símbolo de toda a expressão do ser da pessoa. E que nós usamos palavras dentro do contexto da nossa vida, palavras que são carregadas de emoções. Palavras que são carregadas de sentimentos. Então, quando eu digo para uma pessoa qualquer palavra, aquela palavra aciona todo um processo no coração daquela pessoa que está ouvindo. Por exemplo, você já tentou dizer para um homem casado, por exemplo, olha, a sua mulher está te traindo. Mesmo que isso, irmão, seja brincadeira. Mesmo que você fale para aquele homem, olha, eu estou brincando com você, ele vai colocar uma pulga atrás da orelha. Porque aquela palavra vai iniciar um processo de dúvida. Ele vai começar a pensar na possibilidade disto acontecer. E vai destruir o casamento daquela pessoa. Eu sou prova viva e já vi muitos casos acontecerem desta maneira. Pessoas que por não tendo certeza de determinados fatos, mas mesmo assim usar as suas línguas para falar sobre aquilo e destruiu casamentos. Meus irmãos, o assunto é sério. É claro que nós não iremos esgotar este comentário, mas eu quero que você entenda que nós fomos chamados por Deus para abençoar. Nós não fomos chamados por Deus para amaldiçoar. Então, nós devemos usar esta nossa língua. E que o fogo que comanda e que arde sobre a nossa língua seja o fogo do Espírito Santo e não o fogo do inferno. Porque nós fomos chamados para ser bênçãos de Deus e não maldição. E que nós usemos a nossa língua de forma que Deus venha falar por intermédio da nossa vida. Que Deus abençoe a todos vocês.